Vamos iniciar nossa mensagem de hoje com uma afirmação. Você tem sido exemplo para seus filhos. E duas perguntas. Que tipo de exemplo tem dado para seus filhos? Que tipo de pessoas estamos formando? Essa mesma analogia pode ser usada a um discípulo, um amigo ou alguém que tenha você como referência em algum ponto. É sabido, a psicologia nos indica isso, que nossos filhos terão mais atenção em nossas atitudes do que em nossas palavras. Assim, como pais, se aconselharmos nossos filhos sobre qualquer aspecto e fizermos o oposto, fatalmente ele desenvolverá o seu comportamento e não o seu conselho. Se queremos ter filhos firmes em oração, devemos orar com eles ou na presença deles. Não é que eles não consigam desenvolver outras habilidades, é que aprenderão muito mais pelo exemplo do que pelo falar. Dar bons exemplos é a melhor maneira de ensinar. Vamos alertar para um tipo de comportamento que é relatado na Bíblia e que perdura até os nossos dias. A mensagem de hoje está em Mateus capítulo 14, nos versos 1 ao 11. Herodias era neta e depois se tornou nora do rei Herodes. Herodes esse, aquele mesmo que mandou matar Jesus e ordenou a matança das crianças na época que ele estava para nascer. Vendo a genealogia de Herodias, podemos considerar que o comportamento dela, embora terrível, não foi surpreendente. Na verdade, carregando em seu DNA iniquidade e maldições, ela foi caminhando lentamente até chegar ao assassinato. Ela foi uma mulher que se rendeu ao pecado, se deixou ser usada por Satanás e se tornou uma grande e cruel manipuladora, fazendo inclusive sua filha tornar-se parecida com ela. E quando a ambição da mãe leva a filha a ter comportamentos iguais, isso é muito perigoso. Ninguém deve manipular ninguém, principalmente os pais. Relatando brevemente sua história, ela se casou com seu tio Filipe e tiveram uma filha chamada Salomé. Ela abandonou seu marido para viver com seu cunhado, o rei Herodes Antipas. Ele era um homem mais poderoso que o marido de Herodias. Ela era muito ambiciosa e com seu cunhado ela teria uma posição melhor na sociedade. Teria mais poder, um pouco mais de riqueza. Ela era uma mulher sem escrúpulos e manipuladora e conseguiu que Herodes se divorciasse da sua esposa. Assim, ela também se divorciou do seu esposo e os dois se casaram. Esse casamento foi muito ofensivo aos judeus e João Batista, que era um grande homem de Deus, foi preso por Herodes porque ele repreendeu publicamente por esse ato. Herodes tomou por mulher Herodias, tomou de seu irmão Filipe, e isso aí era incompreensível para os judeus na época. A partir daí, Herodias passou a odiar João Batista ao ponto dela desejar sua morte. E esse fato foi concretizado quando sua filha Salomé dançou na festa de aniversário de Herodes, agradando ele ao ponto dele prometer dar o que ela quisesse. Herodias imediatamente influenciou sua filha e convenceu ela de pedir a morte de João Batista. Salomé dançou diante de todos os convidados de Herodes, com uma dança fascinante, manipuladora e muito sensual, e conseguiu agradar Herodes de maneira que ele prometeu dar o que ela quisesse, até mesmo metade do seu reino. Infelizmente, muitas mulheres usam e abusam dessa artimanha para conseguir aquilo que desejam. Cuidado, você pode estar dando lugar aos mesmos espíritos malignos que usaram Jezabel, Herodias e Salomé. Herodias foi uma mãe que apresentou sua filha ao pecado. Ela fez seduzir lascivamente homens bêbados e ensinou a ser manipuladora e a agir sem escrúpulos. Nossos filhos estão sempre atentos ao nosso comportamento. E pelo que vemos, Salomé trilhou os mesmos caminhos de sua mãe. Seus filhos são seu espelho. Cuide para não agir de maneira que eles um dia caiam em perdição. Cada detalhe é importante. Cada passo que você der, eles estarão olhando e seguindo.
nos apresentarmos como pais desonestos, fofoqueiros ou maledicentes, eles assim serão. Sendo assim, pense bem naquilo que você deseja para o futuro de seus filhos e comece a agir de maneira que esses sonhos possam se realizar. Graça e paz. Vamos à oração. Senhor Deus, amado Pai, nós te entregamos, Senhor Deus, a Ti nossas vidas como pai e como mãe. Deus, nós oramos que os nossos corações sejam convertidos a Ti como Pai. O Senhor é o nosso Pai, sacerdote supremo das nossas vidas. E que os nossos filhos, nosso coração de pai e mãe se convertam aos corações dos nossos filhos, para que tudo aquilo que nós necessitamos de mudança, que nós necessitamos de melhoria, que nós necessitamos de também, Senhor Deus, de colocarmos Ele no arco para lançar a flecha, que nós sejamos assim, pais que coloquem os nossos filhos no arco para serem lançados. Em nome de Jesus, Pai, é o que nós oramos a Ti, Pai, que o Senhor venha nos capacitar, que os nossos corações estejam ligados no propósito, em um único propósito, que é Jesus. Bruna Rangel de Almeida e Pablo Ramos, de Rio das Ostras, Brasil. Que a paz estejam com todos. Nós agradecemos essa oportunidade.